E aí pessoal, tranquilo? Então esse daqui é o nosso segundo vídeo e a gente vai fazer junto o nosso primeiro arquivo em LaTeX. Então caso você já tenha feito um, vai ser o nosso primeiro junto. Caso você ainda não tenha feito, vai ser o seu primeiro de fato. Mas vamos lá. Então aqui eu também vou ensinar a instalar as plataformas offline, mas principalmente eu queria falar o seguinte para vocês. Deixa eu pegar o apontador aqui. Pronto. O LaTeX é a ferramenta, tá? E aí, para escrever textos em LaTeX, existem os editores de textos, compiladores, tá? E aí a gente vai usar essencialmente dois. Eu vou falar principalmente de dois: o Overleaf e o TextStudio. O Overleaf é um aplicativo online e gratuito, tá? Então você consegue acessar o site deles, você faz uma conta e você consegue produzir os seus textos lá e eles ficam gravados na nuvem. Existem as funcionalidades pagas do Overleaf, mas isso daí são alguns detalhes. Grande parte das funções você consegue usar sem pagar. Então é uma ótima ferramenta. E aliás, acho que todos os congressos nacionais e internacionais que eu vi e que disponibilizam templates em LaTeX, eles disponibilizam nesse site, no Overleaf. Então é um dos motivos de eu ter pegado ele para falar. E o TextStudio é o nosso software offline, que a gente teria que baixar no computador para usar offline. Tá? O Overleaf ele é, sobretudo, útil para trabalhos em conjunto. Por quê? Porque você consegue editar de maneira síncrona. Então, 5, 6 pessoas podem estar editando o mesmo documento ao mesmo tempo. Isso é sensacional. Então, por exemplo, você tem que fazer entregar um relatório. Você está em 4 ou 5 pessoas e cada um vai fazer uma parte. E vocês vão fazer em LaTeX. O Overleaf, sem dúvida, é a melhor escolha para vocês usarem. Tá? E aí, é isso. E o TextStudio, em contrapartida, ele tem uma produtividade melhor por alguns aspectos. Eu acho o software do TextStudio melhor implementado, então você consegue executar as coisas com uma maior velocidade. Ele é mais intuitivo porque ele tem mais atalhos de uso. E uma coisa que, se você tem duas telas, o TextStudio com certeza é a melhor opção, porque, como vocês viram, existe o código para você gerar as funções, né? Para você gerar o arquivo final. E aí você numa tela você pode digitar o código e na outra você pode acompanhar qual que está sendo o resultado. Isso é muito interessante, facilita muito. É um ponto de produtividade. E aí a rixa entre os dois é a seguinte: é da sua escolha. Caso você queira usar a ferramenta LaTeX de vez em quando, ou ainda, caso você não queira baixar uma ferramenta no seu computador, o recomendado é o Overleaf. Caso você queira ter uma experiência mais fluida com o LaTeX, caso você queira tentar usar mais vezes, que seja 2, 3 vezes ao mês, ou até mais, né, que você use bastante, o recomendado é o TextStudio. Então aí tem esses dois pontos. Se você for fazer um arquivo sozinho, retomo, tem esse lado da balança de você escolher qual que é o melhor para você. E se você for fazer um arquivo em conjunto, aí com certeza o ponto é para o Overleaf. Aqui ó, eu estou no site do Overleaf, tá? Eu vou colocar para logar com a minha conta do Google. E aí eu vou entrar nessa tela. Caso você ainda não tenha uma conta, que provavelmente é a que vai ser, você pode escolher para logar com a conta do Google, por exemplo, ou criar uma conta aqui, tá? Bem tranquilo. Aqui, ó, logo na página inicial vai aparecer todos os seus projetos. Vocês podem ver que eu tenho bastante coisinha aqui, né? E são coisas que eu fiz em conjunto com outras pessoas. Mas aqui, caso como o seu vai ser a primeira entrada, caso você não tenha nada, você pode vir aqui em novo projeto. E aí, se você for acompanhar esses vídeos pelo Overleaf, porque eu vou fazer pelo TextStudio, mas caso você prefira acompanhar pelo Overleaf, você vai clicar aqui, ó, em Blank Project. Não foi. Não dá para clicar com aqui. Meu primeiro texto em LaTeX. Tá? Aí aqui você tem um projeto. Então, eu vou falar disso depois, eu não vou entrar nesses méritos, mas
Aqui, ó, como eu falei para vocês, aqui a gente tem o código e aqui a gente tem o resultado final. No Overleaf você não consegue desmembrar essas duas partes, ela vai ficar sempre no navegador. O máximo que você consegue fazer é deixar em tela cheia a saída ou deixar em tela cheia o código, tá? Caso você queira compartilhar o arquivo com alguém, você vem aqui em Share e aí você pode, por exemplo, colocar quem edit, que pode editar ou somente ler. Você clica em Share. Se você colocar um e-mail, caso você queira divulgar com links, você clica aqui, ó, Turn on Link Sharing. Aí, para alguém, se você quiser para as pessoas editarem esse link, e para as pessoas apenas verem é esse link aqui, tá? Lembrando que para você compartilhar com um e-mail, só pode compartilhar com uma pessoa por e-mail. Agora por link você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser. Isso daqui é uma limitação do Overleaf que não é pago. O pago, quando você contrata, você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser aqui. Aí aqui você tem o texto normal. Se você vem em menu, você pode baixar o PDF. Aqui você não precisa mexer, tá? São algumas coisas um pouco mais delicadas que não convém a gente falar agora, mas é tudo bem intuitivo se você olhar com calma. Por exemplo, o tamanho da fonte que você escrever, você pode selecionar por aqui, a fonte que você quer escrever, tem algumas opções, e é bem tranquilo. E aqui é a pasta de arquivos, tá? Então, vocês vão ver que no LaTeX a gente vai criar uma pasta para escrever o nosso arquivo em LaTeX. Aqui no caso, essa daqui vai ser a sua pasta. Esse é um dos pontos negativos. Se você for usar muita imagem, você vai ter que ficar fazendo um upload de várias imagens, tá? Então, por exemplo, eu quero usar uma imagem, vamos supor que isso daqui era uma imagem. Eu tenho que fazer o upload e ela vem aqui, tá vendo? E aí você usa a imagem aqui. Bem, do Overleaf é isso. Eu espero que tenha passado um pouquinho por cima. Esse reach test aqui, não faço ideia do que é, não importa muito. Então eu acho que por cima é isso. Caso você queira usar, pode usar. E apaga isso daqui que a gente vai fazer do zero. Beleza. Para a gente usar a plataforma offline, a gente vai precisar de dois programinhas. O Mixteq e o Tech Studio. Então, digita aqui no Google. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem para ser mais simples. Mas vem aqui, ó, e a gente vai baixar os dois. No Tech Studio é bem simples. Você vem aqui, pá. Ei, tá baixando. Vou cancelar porque eu já tenho baixado. E aqui no Tech Studio você vem nessa abinha Download. Não, no Mixteq, perdão. Você vem aqui nessa abinha Download, seleciona o seu sistema operacional. Vem aqui, ó, Installer. Esses dois aqui não mexe não, que nem eu sei o que é, então não vou recomendar para vocês não. Vem nesse daqui. Esse daqui é um pouquinho mais pesado, tá vendo? Mas não tem problema não. Aí você clica aqui em Download. Observem que são os sites oficiais dos softwares, tá? Então é tudo bem seguro, não tem perigo de ter vírus. E aí é isso. Com os dois arquivos baixados, a gente vai... Então, é o Mixteq e o Tech Studio. Mas por que tem que ter dois? Porque é o seguinte... O Tech Studio é aquela cara, é a frente dele, é onde você vai digitar, é onde que você vai escrever os códigos, é onde que vai emitir. E o Mixteq é como se fosse o compilador. Não, o compilador. A gente pode entender assim, o Tech Studio é a cara, é o software que faz tudo, é o software que mostra os arquivos pra gente. E o Mixteq é o compilador, tá? Eu não entendo muito bem como que funciona essa estrutura do LaTeX, mas não tem muito segredo não. Então aqui, ó, a gente clica no Tech Studio ou no Mixteq, tanto faz a ordem, tá? Escolhe a pasta que você quiser. Eu vou manter nessa daqui mesmo, instalar. Não costuma ser demorado. Então aí, ó, já nem vou precisar pausar o vídeo. Pronto, o Tech Studio instalou. Vou dar um close. Se você abrir o Tech Studio antes de instalar o Mixteq, vai dar um monte de erro, não vai funcionar nada. Então tem que instalar o Mixteq. Então você vai dar dois cliques, ele vai abrir tranquilinho. Ele não vai, geralmente não vai dar erros, é 64 bits esse daqui. E aí você confira lá na hora de fazer o download. Mas eu acho que vão ser todos 64 bits, tá? Agora eu não sei se ele identifica sozinho o sistema operacional, mas depois precisa confirmar. Acho que não tem muito problema não. Isso daí vai ser tranquilo. Clica para aceitar os termos. Leiam tudo. Você pode escolher para instalar só para esse usuário ou para todos os usuários. Eu vou instalar para todos. E a pastinha dele. Vou avançar. Aqui ó, ele vai perguntar qual tipo de papel que você prefere. Eu vou colocar A4. E aqui ó, Install Missing Packages
on the fly. É que a gente vai ter que instalar algumas coisas no decorrer dos vídeos, que são alguns pacotes que não são nativos, que dão mais funcionalidades, né? Eu vou colocar yes, porque senão ele fica abrindo um monte de aviso, enche o saco. Se você quiser que receba os avisos para você ter um controle melhor, ver tudo que tá colocando, coloque em Ask Me First. A primeira vez que eu fui mexer com o Mictech, eu coloquei nesse daqui. Eu sinceramente fiquei sem paciência com os avisos que aparecia. Aí na próxima vez que eu instalei, depois que eu formatei o PC, eu coloquei em essa. Então eu vou em essa. Aqui, Start. Não sei se vai demorar, deixa eu pausar aqui. Demorou um pouquinho, acho que uns 5 ou 6 minutinhos, então vai ser normal. Demorar por volta disso ou até mais, tá? Dependendo do seu computador, do HD, enfim. Aí você clica em avançar. Colocar para chegar ver por updates. Vou fechar. Só vai abrir o site do Mictech de novo e boa. Então beleza, agora a gente vai, eu já deixei aberto esse site que vai ajudar a gente, mas a gente vai abrir então o Tech Studio. Então Tech Studio. Meu Tech Studio deu um probleminha, tive que reiniciar o PC, mas agora vamos lá. Vou abrir aqui junto com vocês, acho que não vai ter segredo agora. Beleza, ele funcionou. Então, só de cara, vocês veem que já tem muito mais opções que o Overleaf, né? É um dos pontos que eu tinha falado para vocês. Então, a gente vai tentar explorar algumas coisas, tá? Outras vocês vão acabar descobrindo por conta, mas... Então, vamos encaminhar para fazer o nosso primeiro arquivo. Só que antes, eu preciso falar para vocês que escrever em LaTeX pode ser um pouco frustrante se você não tiver uma boa organização de alguns códigos de base. Porque assim, por exemplo, para colocar uma imagem não é tão intuitivo. Você precisa saber alguns códigos. E a ideia então é que a gente faça um arquivo com todos os códigos base. Um lugar que a gente consiga copiar e colar. E só fazer as modificações necessárias. Então no fundo o que a gente vai fazer aqui nesses vídeos é criar esse arquivo, para que você consiga ter ele como base, tá? Eu tenho o meu, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, eu abri ele, tá vendo? Ele chama modelo. E aí aqui eu tenho para colocar tabela, para colocar imagem, exemplos, notas laterais, conjunto de números, enfim, várias coisinhas que eu acho que são úteis e que eu posso esquecer o comando. Então eu deixo ele salvo aqui. Aí, por exemplo, eu vou deixar ele aqui, tá? Mas não se preocupem com isso. Agora a gente não vai fazer o seguinte, a gente vai criar o nosso primeiro arquivo. A gente vai vir aqui, File. Você pode vir aqui, se você colocar New From Template, vai ter vários exemplos que o próprio LaTeX, que o próprio Tech Studio já fez e ele te mostra. Então, depois se você quiser explorar esses modelos, eu até comecei a fazer um aqui. Depois, se você quiser explorar, fica à vontade, mas agora não vai ser nosso objetivo. Então, a gente vai vir em File, New, e é em branco. Ó, observem que uma aba fica do lado da outra. Então, por exemplo, eu quero colocar uma imagem. Eu venho aqui, dou um Ctrl V, coloquei minha imagem, tá? Mas não é o caso. Beleza. A gente criou o nosso primeiro arquivo. Então, uma coisa ainda que eu quero falar para vocês é que existe uma parte do texto que chama o preâmbulo. Então, tem o texto em si e o preâmbulo é o conjunto de dados que vai ficar antes do código. Então, aqui, ó, barra preâmbulo. Lugar onde se coloca os pacotes que serão utilizados. Como assim? Existem muitas opções para se usar no LaTeX, existem muitas ferramentas. Se todos os arquivos tivessem todas as ferramentas, todos os arquivos iam ser muito pesados. Então não convém deixar pré-configurado tudo no mesmo arquivo. E aí a gente tem que configurar manualmente. Talvez se você já programou em C, você saiba como que funciona isso. Mas a ideia é, se a gente vai usar uma coisa, a gente tem primeiro que falar, eu vou usar isso. Essa é a ideia, tá? E aí, uma das outras coisas que a gente precisa fazer é criar um preâmbulo genérico. Porque assim, se toda hora que a gente for fazer um arquivo, a gente tem que ficar escrevendo um preâmbulo, vai dar muito trabalho, vai ser chato pra caramba.
Então a gente vai criar um preâmbulo genérico. Então vocês vão vir aqui em File de novo, vai clicar New. Aí a gente vai fazer assim, ó. Esse é o meu preâmbulo. A gente vai clicar aqui no disquetezinho para salvar, tá? E vocês salvem no lugar que vocês acharem mais adequados com o nome preâmbulo. Na verdade pode ser qualquer nome, mas eu recomendo que seja preâmbulo, tá? Só para facilitar a organização. Então aqui, ó, observem que eu já salvei o meu. Eu salvei o meu nos meus documentos. Ó, então eu gravei o meu aqui nos meus documentos, uma pastinha chamada LaTeX e preâmbulo, tá? Então eu vou copiar, eu vou clicar aqui, dar um clique na barrinha de navegação, vou dar um Ctrl C, vou vir no Tech Studio. Esse preâmbulo aqui não é esse daqui, tá? E aí eu vou vir naquele primeiro arquivo que a gente criou e eu vou colocar aqui esse código, beleza? E aí, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever input e vou colocar isso entre chaves. O que significa isso? Significa que eu estou colocando todo o arquivo de preâmbulo, todo esse arquivo aqui, eu estou jogando ele dentro desse meu outro arquivo, tá? Isso pode estar um pouco confuso, mas segue esses passos que vai ficar claro. E aí eu tenho que trocar essa barra de lugar. Eu vou substituir por essa outra barra aqui, ó. Então eu venho substituindo. Esse daqui é o endereço do arquivo, tá? E aí eu vou colocar mais uma barra e vou escrever o nome do arquivo, preâmbulo.tech. Beleza, pessoal. Acho que depois então de a gente colocar o preâmbulo, aqui a gente precisa definir o tipo de documento que a gente vai usar. Então a gente vai escrever barra invertida. Aqui também, ó. Todo comando no LaTeX ele vai ser dado com essa barra, tá? Então sempre que a gente colocar essa barra é algum comando que a gente está colocando em LaTeX. Então barra, a gente vai escrever document class, ó, ele já ajuda a gente. Então ele está dando duas opções, um document class com 2 argumentos e um document class com 1 argumento. A gente vai escolher esse com 2. E aí o que vai em cada argumento? Esse daqui são algumas opções. Aí eu vou deixar esse site na descrição para vocês, que ele é um site que vai ser bem interessante. Aqui, ó, ele mostra os tipos de documento. Então a gente tem artigo para o IEEE, que é a Convenção de Engenharia Elétrica e Eletrônica, tem para livro, para slide. Essa classe memory aqui é uma classe muito interessante, que é uma das mais genéricas que tem. Tipo, eu já usei ela, assim... Se você quer produzir conteúdo, algum documento com uma liberdade maior de fazer coisas dentro dele, essa classe aqui é sensacional. Mas ela é bem difícil de mexer, tem muito detalhe. Tem um manual, acho que de 600 páginas, que fala só sobre essa classe. Então eu vou deixar esse manual também na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. Caso não, já baixa essas coisas que eu vou deixando para vocês terem arquivado numa pastinha LaTeX e deixa organizado. Mas então a gente vai fazer um documento do tipo artigo. Então, ó, tá vendo que isso daqui vem dentro do colchetes. Então, como class article, certo? E aqui nas opções, o que a gente pode colocar? Document class options. Então a gente pode escolher o tamanho padrão das letras, a gente pode escolher o tipo de papel. Tá vendo? Papel A5, A4. A gente pode escolher se as fórmulas vão ficar à esquerda ou à direita, o número das fórmulas. Ó, eu não vou falar tudo, mas depois vocês leem. Tá bem simples, tá bem sintetizado. Eu vou copiar esse daqui, ó. Só que eu quero que seja A4 e 12 pontos o tamanho da letra. Acho que vocês já perceberam que o esquema é muito copiar e colar com códigos já prontos. Esse é o esquema, isso vai facilitar muito pra gente, tá? Agora, a gente tem o tipo do documento. Então, ó, tipo do documento e algumas opções. O preâmbulo. E agora a gente tem o documento em si. Como que a gente vai começar o documento em si? A gente vai fazer barra begin document. Tá? Observem que quando eu coloco barra begin, eu falo que eu crio um ambiente. Então tudo que eu escrever aqui dentro vai estar dentro do documento. Se eu escrever alguma coisa aqui fora, não vai aparecer no documento.
e aqui também não vai aparecer no documento. Por isso, isso daqui são configurações do arquivo, tá? A gente entende isso daqui como configurações. Isso daqui é o documento em si. Então, nosso primeiro documento junto, hello world. Ó, observem que ele vai demorar, porque como a primeira vez que a gente rodar, ó, como tá aparecendo esse botão de stop, quer dizer que ele tá rodando. Ele vai demorar um pouquinho porque a primeira vez ele tá baixando alguns arquivos, tá? Então é normal ele demorar. Ele demorou um pouquinho, mas foi, tá? Então esse daqui é o nosso primeiro documento. Observem que ele já colocou um número da página aqui no final do rodapé, centralizado. E é isso, bem simples, né? Se a gente clicar aqui, ó, ele vira uma abinha, tá? Então a gente pode deslocar isso para outro monitor, por exemplo, ou simplesmente tirar isso daqui e depois olhar, tá? Tem essa mobilidade. Então eu vou fechar aqui. Ah, e tá vendo ó, que tá aparecendo esse símbolozinho do disquete? É porque eu não salvei. Então vocês vêm aqui, clica no disquete e ele vai pedir para você salvar em algum lugar. Aqui eu já salvei o meu numa pastinha lá nos documentos. Eu coloquei o nome de modelo, tá? Aí beleza. Mas vamos escrever esse Hello World em português? Então, olá mundo. Funcionou tranquilo, né? Então tudo ocorrendo bem. Só que uma coisa importante que às vezes pode dar algum erro é que o software ele é essencialmente americano, né? E lá eles não preparam diretamente para todo tipo de acentuação, todas as palavras e correção ortográfica. Para isso, a gente vai começar a nossa primeira configuração, que é a configuração mais básica, que vai ser esse daqui, ó, /use package. Essa configuração use package são os pacotes, tá? Usa esse pacote. Então a gente vai usar o pacote entre colchetes Brasil, para falar que a gente está escrevendo em brasileiro, Babel. Então isso daqui é para habilitar texto em português. Não precisou, mas é bom colocar. E o outro que a gente vai usar é /use package input. Você viu que ele já deu pra gente qual que ia ter que usar, tá? E a gente vai colocar o UTF-8, que é uma modalidade de acento para deixar as coisas mais fluidas, tá? Então eu aconselho vocês se inscreverem isso e a gente dá um salve. Observem que as configurações a gente está colocando aqui no preâmbulo, tá? Que é o outro documento. Só que aqui dentro do modelo a gente está chamando esse documento de preâmbulo. A gente está chamando é como se isso daqui tivesse aqui. Só que para o texto, para essa parte aqui ficar mais organizada, a gente chama outro arquivo, tá? E ainda, caso você não queira ter que, por exemplo, toda vez que eu criar um arquivo vou ter que achar esse endereço e vou ter que escrever isso, não precisa. Você vem aqui, ó, você vem em File, vem Make Template. E você escolhe o nome para esse template. Eu vou colocar modelo básico. Vou colocar o autor, meu nome, a versão e a descrição. Esse é um modelo básico para texto em LaTeX com um preâmbulo genérico. Dou um OK. Pronto. Aí você vem aqui, ó. Salvou já como modelo. Você vem aqui, New From Template, modelo básico, modelo que a gente criou. Você clica aqui, ó, Create in Folder. Você vai escolher a pasta. Então você clica aqui e vai escolher. Eu vou clicar para Create in Editor, que ele não salva em lugar nenhum. Vou dar um OK. Mas você clicar aqui, você escolhe a pasta onde vai salvar. Você dá um OK. Tá vendo? Aqui ele já abriu aqui então com a nossa frase Olá Mundo.
já entrou com o preâmbulo, já colocou aqui. E aí, a vantagem de usar um preâmbulo genérico é que, se eu mudar o preâmbulo aqui, todos os próximos textos que eu for usar, que eu usar isso, eu já vou estar com o preâmbulo atualizado, com todas as minhas configurações mais atualizadas. Isso é muito vantajoso, porque economiza de você ter que ficar voltando nos arquivos, ter que ficar procurando o que é o que não é. Então, se você usar esse código para o preâmbulo, vai funcionar para 95% das vezes. Só um outro caso muito específico que você vai ter que realmente fazer um preâmbulo diferente. Mas assim, para documentos mais genéricos, essa dica aqui ela é muito útil. Vai te economizar bastante tempo, vai otimizar a sua criação de documentos. Bem, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham ficado felizes com essa nossa primeira conquista. E é isso, vamos firme e forte. Um abraço para vocês.